Olhe bem para este rosto. Não há ódio, não há medo, não há nada. Enquanto outros lutadores precisam de música alta, gritos, orelhas estouradas ou até tatuagens para provar que são perigosos, esse homem caminhava para o ringue como se fosse buscar pão na padaria. Nas montanhas geladas da Rússia, o silêncio não é a ausência de som, é a presença de perigo. Fedor Emelianenko não era apenas um campeão, ele era tipo um experimento biológico. O homem com um físico de caminhoneiro, mas com uma alma forjada em aço soviético, ele manteve uma invencibilidade por quase uma década contra os monstros mais temidos da Terra. Mas o que o mundo não percebeu é que enquanto ele construía um império de honra, uma sombra crescia dentro de sua própria casa. Hoje, vamos mergulhar na história do último imperador e o dia em que o nome de Emelianenko foi desonrado pelo irmão problemático. Você é muito bem-vindo a Hunter Combat e se você é um amante das artes marciais, se inscreva para fazer parte dessa caçada no mundo das lutas. Fedor Vladimirovich Emelianenko nasceu em 1976 em Ryazan, em uma Ucrânia que ainda era parte da gigantesca e rústida União Soviética. Imagine crescer em um lugar onde a disciplina não era uma escolha, mas o único caminho de não ser devorado pela pobreza e pelo inverno cortante. Ali ele aprendeu a lição mais valiosa de sua vida. A dor é apenas uma informação que o cérebro recebe, mas que o coração pode ignorar. Enquanto os adversários alimentam o ego, Fedor matava o seu aos poucos, apagando qualquer traço de emoção. A disciplina russa moldou os dois irmãos. Um se tornou o santo da rua, o outro um fantasma que carregava o mesmo talento, mas um destino sombrio. Quando finalmente pisou em um ringue, o mundo viu um vácuo. Um homem que combinava a pressão do judô com a brutalidade do sambo russo, mas, para entender como ele se tornou inquebrável, precisamos olhar para onde o governo russo leva seus jovens para transformá-los em armas: o exército. Antes de ser uma lenda, Fedor foi um soldado. No exército da União Soviética, ele não aprendeu apenas a atirar. Ele aprendeu a mecânica da obediência. Obedecer aqui às ordens sem questionar era um fato. E com isso, os soldados aprendem o medo sob pressão extrema. Essa experiência arrancou qualquer resquício de ego. Por exemplo, no exército você não é só um indivíduo, você é tipo uma engrenagem. Fedor levou essa mentalidade para dentro do ringue e por isso que ele podia ser atingido, derrubado ou quase finalizado, mas sua expressão fria e vazia continuava. O exército ensina a seguir ordens, e Fedor se tornou o exemplo máximo de disciplina. Enquanto isso, seu irmão, Alexander Emelianenko, descobriu cedo demais que o caos era muito mais lucrativo, e enquanto um se tornava o escudo da nação, o outro começava a se tornar uma vergonha silenciosa.
Enquanto o irmão começava a fazer algumas merdas, como pequenos assaltos, tomando 5 garrafas de uísque por dia, Fedor estava no mais profundo com a sua espiritualidade. Se lembra, antes de cada combate era um gesto simples, um sinal da cruz. Sem olhar para as câmeras, sem buscar aprovação, Fedor é um devoto fervoroso da Igreja Ortodoxa Russa, uma fé que não prega obstáculo, mas sim o sofrimento como purificação e o silêncio como maturidade. Para ele, a vitória não o definia. Ele nunca humilhou um adversário na vida, nunca celebrou de forma histérica, vencia, pedia desculpas pelo estrago e saía do ringue em silêncio. No mundo moderno do MMA, movido por insultos e arrogância, essa humildade era sua arma mais intimidadora, mas como tudo na vida, um dia a calma imperturbável de Fedor seria testada contra os maiores monstros que o Japão já viu, e é aqui que a máquina começa a empilhar corpos. Se você busca a presença de um imperador, conheça a loja Hunter Combat. Camisetas e moletons com altíssima qualidade e presença, clique no primeiro link e garanta já a sua. Enquanto Fedor construía sua lenda, cada adversário era uma prova de sua paciência e um espírito inquebrável. O primeiro grande teste veio no ano de 2003, contra o brasileiro Antônio Rodrigo Nogueira. Minotauro era o mestre absoluto das finalizações, parecia imbatível, mas Fedor não se deixou intimidar. Fedor controlou o centro do ringue, estudou cada movimento e desferiu um soco que definiu o combate, mas o mundo parou de respirar quando ele enfrentou o gigante Kevin Randleman. Kevin, nesse dia, tinha acabado de perder sua mãe e estava com poucas ideias. Naquela noite, Kevin aplicou um suplex brutal que teria matado um homem comum. O russo foi erguido e arremessado de cabeça no chão, a plateia assustou e o silêncio tomou conta na hora. Porém, como uma máquina que reinicia após um erro de sistema, ele simplesmente respirou fundo, voltou para a luta e finalizou o gigante Kevin Randleman. Ali todo mundo entendeu, Fedor não era um humano. Logo depois, ele neutralizou o terror do Pride, Mirko Crocop, com um time que beirava a perfeição. No ringue, Fedor era invencível. Mas fora dele, uma notícia vinda do tribunal estava prestes a nocauteá-lo de um jeito que ninguém nunca conseguiu. Um segredo sujo da família estava prestes a explodir e desonrar o nome que Fedor protegia com a própria vida. De volta aos ringues, o tempo não respeita nem os imperadores. Quando as derrotas vieram para Werdum, Pezão e Dan Henderson, o mundo parou para entrar em choque. Isso não foi apenas uma queda. Na verdade, isso foi uma exposição de que a máquina tinha falhas humanas. Nessa época, Fedor já tinha um corpo que não obedecia, os reflexos estavam 1 segundo mais lento, e no MMA, 1 segundo é a diferença entre a glória e o apagão.
Muitos lutadores são conhecidos principalmente quando eles perdem. Fedor nunca deu desculpas, nunca culpou o juiz, ele simplesmente aceitou o inevitável com a mesma dignidade que reinou. O último imperador nos deixou um padrão de honra que ninguém jamais conseguiu copiar, mas enquanto ele tornava um santo da luta, seu próprio irmão Alexander Emelianenko tornava-se o maior pesadelo. Alexander tinha o mesmo sangue e um talento físico assustador, mas infelizmente sua mente habitava o submundo. O dia em que Fedor foi desonrado não foi no ringue, mas no tribunal. No ano de 2014, Alexander foi condenado por um crime bárbaro: agredir a sua própria governanta, além de roubar seu passaporte. Considerado culpado e sentenciado a 4 anos e meio de prisão, Alexander destruiu o nome dos Emelianenko, que Fedor levou uma década para santificar. Para o último imperador, a traição foi profunda. Fedor cortou laços, exilou o irmão de sua vida e provou que na sua família a honra vale mais do que o sangue. A amizade morreu ali, no silêncio de uma cela de prisão. Chamaram de o último imperador. Ele foi o campeão de uma era sem atalhos, consistente e dominante. O tempo venceu Fedor, como vence a todos nós, mas mesmo com novas gerações surgindo, o nome de Fedor Emelianenko permanece gravado no granito da história. Ele aceitou o peso dos anos e a dor da desonra, sem nunca perder sua própria essência. Se você sentiu o impacto da história do último imperador, deixa seu like e comenta qual outro monstro sagrado merece ter uma biografia caçada aqui na Hunter Combat. Um abraço.